Partida. Pronto, aí, ó. Olá, dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Vienne, Suíça. Hoje, dia 1º de agosto, daremos continuidade ao estudo do livro Sulá, capítulo 33, esqueci. A ver, acabei de falar. Curiosas observações. Hoje, o responsável desse estudo será Beto Gomes, lá de Minas Gerais. Meu irmão é conosco. Seja bem-vindo, Beto. Obrigado. Olá, todo mundo. Oi, Marinete. Oi, Sandro Direito. Oi, Ernest. Oi, Leide. Oi, Zélia. Boa noite. Boa noite aí, né? Ah, é boa tarde. O sol aqui tá forte, mas boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, por mais essa oportunidade que a gente tem aí de refletir a respeito dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Então, capítulo 33, a gente está continuando, né, o capítulo. Vocês já começaram a estudar ele, mostrando ali que o André Luiz está na Câmara de Retificação, ele vai para o lado de fora dar uma olhada, uma respirada, e aí ele vê dois vultos que passam, que chama muito a atenção dele, de tal maneira que ele pensa estar vendo até assombrações, ele vai para dentro, fala com a Narcisa ri, faz algumas pequenas explicações, dizendo que são pessoas encarnadas, que estão ali em missão, e aí então ela vem assim, dar alguns apontamentos, e a gente vai voltar uns dois parágrafos ou três para gente entender isso, né? Para não ficar totalmente solto. Então, no parágrafo, lobrigava-se ainda a enorme distância os dois vultos que se afastavam de nosso lar tranquilamente. Então, ele via, observava que de longe, de forma assim, lá longe, já escurecendo, esses dois seres estavam caminhando longe. A enfermeira, Narcisa, contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: Estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados da esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. E aí aqui vem a primeira reflexão assim muito importante, muito importante. Em tarefa que não podemos conhecer. A gente aqui no mundo de encarnado, muitas vezes a gente fica doido para saber quem que é a reencarnação de quem. E é engraçado que a hora que a gente percebe que a Narcisa não pode saber qual que é a missão de dois seres que estão encarnados, não pode saber, não tem autorização para saber. Por que que nós temos tantas curiosidades assim com pessoas encarnadas que são reencarnações ou não de quem é e de quem não é? Para perceber que em algumas vezes não é permitido, né, saber, não é possível saber. E demonstrando que isso acontece já no mundo espiritual, nessa esfera de manifestação que está colando no nosso lar, a gente sabendo que as moradas do Pai são infinitas, mas analisando esse estado vibratório, né, do nosso lar e umbral, e a gente percebe que não são muitas informações recebidas e abertas, porque muitas sairiam da nossa compreensão. Então, acho que é o primeiro ponto. E aí a gente fica, talvez a gente tenha algumas dúvidas em relação a esses espíritos encarnados estarem lá. E aí a gente trouxe aqui a pergunta 402 do Livro dos Espíritos: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? A resposta é imensa, ela é muito grande, tem muitos detalhes. A gente fez um pequeno recorte só para a gente perceber como isso se dá. Não peguei a parte mais importante, que tem de todas as partes tem coisa muito importante, mas eu acho que a que mais aproxima do que a Narcisa fala aqui. O sono liberta a alma parcialmente do corpo,
Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conservam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas. Quando voltam, morrendo na Terra ao mundo espiritual. Então aqui o Espírito está falando que existem alguns espíritos, e ele vai falar que são espíritos superiores no próximo parágrafo, que eles têm tal condição de superioridade que quando eles dormem, é como se eles estivessem desencarnados. Então eles têm livre, digamos, vamos pôr entre aspas, né? Livre acesso no mundo espiritual para caminharem, para conversarem, dialogar, ver coisas, missões que fizeram, no passado, ver circunstâncias que precisam executar no futuro. Nessa resposta, ele chega a dizer que eles têm até percepções do futuro, né, dado ao grande grau de evolução desses espíritos. E que é tão grande que quando eles continuam missões que eles tinham enquanto estavam desencarnados, mesmo estando encarnados. Então eles dormem, aí eles vão para essas missões que eles estão fazendo. Eu vou chutar um número só para a gente entender. Há 500 anos eles estão fazendo, estão com missões, eles desencarnam, vão lá, continuam essas missões, encarnam e continuam a missão dele aqui. Dorme, vão lá para essas missões e assim sucessivamente. O que é muito curioso, né? E parece muito isso que a Narcisa está falando, né? Ela está dizendo que são espíritos que devem ser espíritos superiores. Ali para ela, dada a percepção da cor da luz que eles emitem e como eles estão passando. Então, talvez até falta algum detalhe ali que ela não menciona para nós, mas que demonstra que eles eram de alguma forma superior, apesar dela não saber quem é, o que é curioso, né? Então, essa é a segunda coisa. A primeira é que ela não sabe quem que é, porque, né, não é dado saber. E segundo, apesar de nosso lar, para nós ser ali, ter algumas referências interessantes, algumas referências que nos auxiliam bastante, não está ali todas as informações do que acontece na Terra. Aí está uma grande prova. Não está ali. Eles não sabem quem são aqueles seres que estão passando ali próximo à colônia, demonstrando que é limitado, o grau de informações que estão disponíveis para eles e também para nós, né? Que essas informações cheguem até nós. Mão levantada? O Beto, o que eu achei interessante também, que não significa que eles sejam trabalhadores das câmaras de retificações, da Câmara de Retificação ou desse setor. Pode ter, de uma, como nós estamos, você se mencionou, foi até, sabe-se lá, quem sabe, foi até procurar ver alguém ou visitar alguém, mas não como nós estamos acostumados a ver aqui em lições anteriores, não significa que eles sejam trabalhadores da Câmara de Retificação, não é? Porque nós estamos sempre nos referindo a, no caso, desde que adentramos a Câmara de Retificação. Mas ela deixou bem claro aqui, devem ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Então, lá ele está, lá na Câmara de Retificação, pode estar até, quem sabe, levando, ou sei lá, algum encarnado ou visitando, mas não significa, como nos estudos anteriores, que sejam seres que trabalham, trabalhadores ou colaboradores da Câmara de Retificação. É, bem possivelmente não, né? Porque eles só falam que eles passam, né? Eles nem não param, conversa, pelo menos não é mencionado, que é um Não é? diálogo entre eles ali, eles só passam, né? Bom, e aí na Gênese, já da primeira edição da FEAL, a gente quis pegar algumas coisinhas aqui para que vai ajudar a gente também com um olhar sobre isso, né?
A visão espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita entre os espíritos encarnados e, por consequência, sujeita a aberrações. As nossas percepções, a grande maioria de nós, né, raras exceções, quando visitamos o mundo espiritual, nós temos uma percepção, que ele chama aqui de visão espiritual, incompleta e imperfeita. Então, muitas vezes a gente vê alguma coisa que tem lá, enxerga, e quando a gente traz para cá, a gente traz é, com uma percepção diferente do que é lá, porque o nosso cérebro não consegue entender o que era aquilo. E aí ele traz, conforme ele consegue entender. Então, às vezes a gente vê alguma coisa lá e fala assim: ah, eu vi lá um aparelho, parece um eletrossom, mas mais desenvolvido. E talvez não seja isso, mas é o que o cérebro conseguiu entender. É isso, é isso que ele está explicando. Muitas vezes, e aí o que acontece? E em muitas vezes o que a gente percebe lá volta como grandes aberrações, distorções nossas mesmas. E ele vai falar aqui o porquê que isso acontece. Tendo sede na própria alma, o estado desta deve influir sobre as suas percepções. O que nós somos dentro de nós influencia nas nossas percepções, encarnado e desencarnado. Conforme o grau do seu desenvolvimento, as circunstâncias, seja no estado de vigília. Então, ele vai dar três exemplos. Primeiro, a percepção de certos fatos materiais reais, como o conhecimento de ocorrências que se passam ao longe, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma doença e os remédios convenientes. Então, às vezes, ele, ao chegar no mundo espiritual, ele consegue ter informações e percepções que auxiliam na doença, um tipo de remédio, um tipo de chá, etc., o que é extremamente comum, né? Às vezes a gente dorme, o filho, a esposa, o marido, um amigo que está ali conosco está com uma certa enfermidade, a gente dorme, no outro dia a gente acorda, ah, vou fazer um chá de tal coisa, a gente não sabe nem de onde saiu aquela ideia. E às vezes o chá ajuda. É isso que ele está falando. É bom ter cuidado com a automedicação. Não estou falando que todo sonho a gente tem que, ah, então sonhei, pronto, acabou. Não é isso que a gente está dizendo. Estou falando que pode acontecer. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual como a visão dos espíritos. É quando a gente consegue, dormindo ou em desdobrando, perceber como são as coisas no mundo espiritual, exatamente como elas são. E a gente traz essa percepção para nós. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análoga às criações fluídicas do pensamento. Aqui a gente interfere naquilo que realmente é. As nossas crenças, as nossas ideologias, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, interferem e modificam aquilo que a gente está vendo, a nossa visão. Aí ele coloca imagens fantásticas criadas pela imaginação. E ele continua no próximo item aqui. O 297 também é grande, a gente cortou um pedaço e Ô, pulou Beto, para o só 2. para me ter, assim, é no capítulo 13º da Gênese, que item, por favor? Ah, eu peguei só a página 298. 298, Deixa. é daí da FEAL, né? 290, eu vejo, eu vou direto. Não, eu vou olhar 291. aqui. Os Milagres segundo o Espiritismo, capítulo 14, os fluidos. Ah, 14. Certo, então. Fluidos. 28? Item 27 e 28. Obrigada. Aí, o item 28, ele vem e diz assim: os sonhos propriamente ditos apresentam as três naturezas de visões descritas anteriormente, né? Aquelas três que a gente viu. As duas primeiras pertencem aos sonhos de previsão, pressentimentos e advertência. Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, pode-se encontrar a causa de certas imagens fantásticas, que nada têm de real em relação à vida material, mas que têm para o espírito uma realidade tal que o corpo sofre um impacto, como se tem visto cabelos embranquecerem sobre a impressão de um sonho.
Essas criações podem ser provocadas por crenças exaltadas, lembranças, gostos, desejos, paixões, medo, remorsos, preocupações habituais, necessidades do corpo ou mal-estar relativo às funções do organismo. Enfim, por outros espíritos com objetivo benévolo ou malévolo, conforme sua natureza. Ok, é um monte de informação. Para que a gente trouxe essa informação? Para ver que existe, né, um processo, isso foi estudado, mas para pegar esse finzinho aqui, ó, pode ser criado por outros espíritos com objetivo benévolo ou malévolo, conforme sua natureza. E aí o que acontece? Se a gente for lá no comecinho do livro, Nosso Lar, a gente vai perceber que o nosso lar é uma criação fluídica que foi feita, né, para alguns fins, para um objetivo. Precisavam ali de um ambiente intermediário entre o mundo espiritual sutil, vamos dizer assim, mais superior, e o mundo mais inferior. Precisava de algo intermediário, porque provavelmente, porque lá eles não explicam 100%, né? Provavelmente não estavam conseguindo obter o sucesso necessário de uma encarnação para outra. Então, é o que a gente poderia chamar de contingência. Então, é uma contingência com um objetivo benévolo, de pegar um lugar intermediário, se melhorar ali algo aproximado das coisas materiais da Terra, para que a gente pudesse melhorar, vir aqui e aí sim conseguir um salto maior. Então a gente percebe que isso está aí na Gênese, né, tranquilamente. Está em Kardec. É isso que a gente queria dizer. E às vezes a gente não sabe, né, Beto? Porque assim, por que eu sonhei com isso? Por que eu estou tendo essas sensações? E olha como nós estamos aqui diretamente ao ponto. Que quantas vezes nós dormimos, nos sentimos bem, de repente, de um dia para o outro, o que está acontecendo? Nós nos sentimos bem. Aí eu falei, bom, eu sonhei, eu tive um sonho tão ruim. Esse sonho ruim chega a um ponto de dar taquicardia, de trazer alguns problemas entre aspas, algumas sensações desagradáveis durante até dias. Aí vamos ver os fluidos, que, como nós estamos falando sobre esses dois encarnados que foram é, vistos por Allan Kardec, por André Luiz, é tudo A, né? Por André Luiz, ele ficou horrorizado, porque a forma que nós aparentamos, olha que eram espíritos de uma, olha a evolução desses espíritos. E para ele já era monstruoso, imagine nós. Então, interessante é isso, que muitas são as vezes que ficamos dias, como se diz, encafifado, não sei onde, em outro país, mas encafifado ou encafifados. Sim, por que eu sonhei com isso? De repente a gente encontra parentes que ficam dizendo coisas, assim, olha, Zélia, vai lá, abre o livro tal, ou Marinete, vai faz um chazinho tal, ou Leide, ou Sandro, quem quer que seja, e fica dias. E na verdade, ficamos preocupados com, às vezes, certos sonhos que são tão inviáveis e esquecemos de valorizar isso que nos deixaram. Que às vezes até em benefício para nós até para dessa situação ou coisas que nós ainda nem percebemos e que talvez durante alguns dias ou meses ou anos vai extravasar no nosso próprio corpo físico em formato de enfermidades. E essas pessoas já conversavam conosco, olha, cuidado. Ou então, de repente, a gente vai e fala assim, por quê? Por que eu fui para determinados locais? Aí foi o que você disse, que vai de acordo com o quê? A nossa consciência. Como nós não estamos consciencialmente nessa vida? Não significa que porque nós estamos aqui estudando, vamos lá para o nosso lar. Nosso lar, olha que nosso lar é uma colônia de transição. Então, não significa que nós pertençamos a nosso lar. Então, só por isso que vamos para o mundo superiores? Então, é interessante observarmos certos sinais
que a própria vida, entre aspas, nos dá, nos alerta. E que nós ficamos muito ligados, como por exemplo, se os espíritos pudessem me dizer, aí no Brasil, não sei como é que é, antigamente era a cena, né? Para jogar o número aí da telecena. E nos preocupamos com coisas tão minúsculas e eles estão conversando conosco, focando coisas muito mais profundas do que aquelas coisas. Como é que vai ser, será? Como é que vai ser a cor do cabelo do meu filho, já que eu estou grávida? Né? Isso é interessante, porque nos pegamos muito aos sonhos, né? É bastante. O sonho é algo que sempre nos chama muita atenção. A gente quer decodificar, entender. Nesse item aí, no 27 da Gênese, ele vem falando que essa interpretação de sonhos absoluta não existe, né? É mais misticismo do que é real. O que dá para interpretar é aquilo que é possível, né? E aí a gente precisa tomar cuidado. Uma outra coisa que fala no item que a gente não pôs é que às vezes o espírito vem, diz alguma coisa para a gente, né? Que a gente não lembra, mas isso é para a gente ir gradativamente melhorando, transformando, e quando for necessário, vem, mesmo que seja em formato de intuição. A gente pensa que é uma ideia nossa, mas não é. Que é interessante. Nossa, que legal! Às vezes é um sonho lá de um ano atrás. Eu sei, nossa, tive uma ideia maravilhosa. É interessante como eles são. E essa aqui, quando você leu o terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação. Olha quantas coisas que nós vemos no próprio sonho e que nós vamos até fazendo. Uns vão para naves espaciais, outros conversam, fazem. Por exemplo, a minha avó sempre dizia assim: olha, quando você for, porque minha avó era benzedeira, aquelas coisinhas de bem. Eu não sei se existe ainda no Brasil, sei não como é que é o negócio aí. Mas o pessoal chegava, tocava na porta dela para ela benzer. Aí tinha uns raminhos de alecrim. Então ela falava, as pessoas falavam, Dona Arruda. Arruda, é isso daí, eu acho que é isso mesmo. Aí, Dona Luísa, eu sonhei com não sei o que não sei o que. Ih, minha filha, é complicado. Sonhar com cobra é feio, significa traição. Aí um dia eu estava, porque morava em outro país, minha avó ainda, não, eu ainda estava solteira. Falei assim, coisa estranha, vó, eu sonhei com um dente. Falei assim, "Ih, minha filha, alguém vai te trair. Falei assim, como é que é o negócio? Dente não é coisa boa, minha filha. Tem cuidado, porque cobra, dente, olha, vai ter alguma colega tua que vai te trair. Eu olhei, você. E não é que deu mesmo? Então, assim, é muito relativo, porque ela, falando dessas imagens, dessas coisas que eu não sei como se chama ainda, no mesmo interpretou essa parte do sonho. E olha só, como é interessante que às vezes até ocorre realmente o que elas dizem, né? Interessante sobre essas imagens fantásticas criadas pela imaginação. Nós estamos nos referindo justamente à imaginação que fica, que nós absorvemos. E não é que às vezes dá certo mesmo, Beto? Como é que se explica isso, hein? Que são símbolos, mas às vezes é interessante isso, né? Ao que parece, o que é explicado aí nesse item de forma completa, a gente vai começando a ter superstições. Vamos pegar o seu exemplo, esse exemplo específico. Sonhar com cobra é traição. O espírito percebe por irradiação e vibrações que ele está próximo de ser traído. As circunstâncias ao redor está próximo. Aí ele vai e sonha com cobra, a impressão que tem, porque já no psiquismo dele tem que é sonhar com cobra, ou seja, na verdade é mais uma coisa nossa, né, de perceptiva de ser cobra, porque a gente já decodificou assim, do que o sonho ter sido propriamente isso. Talvez a gente sonhou a traição mesmo. Quando voltou para o cérebro pensou, é cobra. É o que a gente já interpreta. É isso que está falando aí no item. Ele chega a dar exemplos de demônios, né, do Olimpo para os gregos.
etc, etc. E o Tártaro, né? O Tártaro seria o inferno grego, digamos assim, e assim por diante. Então, conforme nós interpretamos, quando a gente volta do sonho, a gente traz aquela figura, né, já na nossa mente. E talvez não tenha sido esse o sonho, mas o cérebro já, com as nossas crenças, ele faz isso de forma fluídica, né? Transmutando aí, que é muito interessante. Alguém quer falar alguma coisa? Marinette, Sandro, Leite? Não? Não, não, podemos seguir. Então, voltando ao nosso lar é ótimo. Ali estivemos, minutos longos, parado na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte enluarado e observou. Lá vem eles. Então, eles continuaram ali do lado de fora, olhando, né, para o tempo, e de repente eles viram lá ao longe um ponto escuro. E a gente precisa tomar muito, muito cuidado nos detalhes, da riqueza da leitura, principalmente o André Luiz, que traz sempre na escrita, referências artísticas. Porque a hora que a gente vai prestar atenção no detalhe, ele está falando que tem uma lua, e existe, né, tá à noite, digamos assim, a lua, e como a iluminação da lua, né, o luar está pegando nas costas do samaritano e eles são vistos como ponto escuro. Por que essa riqueza de detalhe? Para que a gente possa imaginar a cena, tentar transformar isso em uma imagem nas nossas mentes, para entender esse significado. E ele usa esse formato de fala, o Emmanuel também, muito. Em todos os textos ele usa muito essa coisa artística para que a gente possa tentar imaginar como é a cena. Então, lá vem eles. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareciam iguais aos moares terrestres. Então aqui ele está falando que esses carros, né, ele chama de carroça. Vamos traduzir, carroça. Moares são jumentos, né, burros, a Beto, mescla de... Sim? desculpa só a intervenção. É, o que tu leste é certo ou é o que está no livro? Não entendi, desculpa. Porque quando tu estavas a ler, eu estava a te perguntar se o que estás a ler no PDF é certo do livro ou é o parte integrante. Bom, é o que está no livro. Até vou ver se Não, tem porque alguma coisa diferente. não, eu estou a seguir aqui porque ele fala aqui que os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nos regimes obscuras do umbral, onde não estacionam somente homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. Por isso é que eu estou só a perguntar isso. Você quer dizer que ele pulou, né? Que faltou esse, não é isso? Ah, é verdade. Você Pulei Não, mesmo. pulou. eu estou só a dizer isso porque eventualmente podia não estar no teu ou estar a mais do meu, é só para Não, alinhar. eu devo ter no meu, eu devo ter mudado aqui, ó. Deixa eu ir pro texto. Eu estou Ah, na página 156, não sei se condiz. não, 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 não. É verdade. Eu vou colocar o PDF aqui, só o pedacinho que eu não coloquei É porque antes. ele foi até. Lá vem eles e depois ele foi 6 grandes carros formato Isso. diligência. Aí É, pulou. eu pulei. Na hora de copiar e colar deve ter dado problema. É porque esse PDF aqui, ele é protegido. Aí eu tinha que pegar do outro lugar. No pegar do outro lugar, eu devo ter pulado um. Ah, ok. Perdoe. Não, não, não. De joia. Então, Eventualmente podia ser eu que estava fora do circuito.
Não, obrigado. Muito bem observado. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção sob a claridade branda do céu. De repente ouvi o ladrar de cães, a grande distância. Que é isso? Interroguei assombrado. Os cães, diz Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas verdadeiros monstros que não cabe descrever. É essa parte que está faltando. Eu Bom, eu vou deixar aqui na tela. Pode falar, Sandro, fica à fiquei vontade. com uma dúvida, fiquei com uma dúvida porque, apesar de não da leitura não querer entrar para esses verdadeiros monstros, eu questiono-me: será que esses verdadeiros monstros são consciências de desencarnados? Realmente, do jeito que está escrito, quando a gente lê uma primeira vez, a impressão que se tem no texto literal não estaciona somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros. Dá a impressão que são coisas diferentes dos homens desencarnados. É isso que Exato, você está falando, né? exato. Eu também, quando li a primeira vez, algum tempo atrás, eu tive essa dúvida, e a hora que eu li de novo, eu falei, nossa, realmente a escrita gera uma certa dúvida. Mas pesquisando, e aí a gente para analisar, verdadeiros monstros são desencarnados também. Mas por que que ela coloca uma vírgula? E aí ela nem os chamam de homens desencarnados. É porque às vezes são atrocidades tão grandes que a pessoa, que no caso ela, teve dificuldade de chamar isso de humano. É isso. Vou dar um exemplo. Diz que na Segunda Guerra Mundial tinha uma mulher enfermeira nazista que ela cuidava de várias judias que estavam grávidas. Quando essas mulheres iam ter o parto, elas. Deixa eu parar de interromper, de compartilhar. Ela ia lá e amarrava as pernas dessas mulheres, né, na hora do parto. Então, a mulher desencarnava junto com as crianças. E ela fez isso durante algum tempo da Segunda Guerra Mundial. Matou várias mulheres e matou várias crianças, vários bebês. Como é a condição espiritual de uma pessoa dessa quando chega lá? Porque o nosso perispírito, no mundo espiritual, ele reflete aquilo que a gente é por dentro, né? E aí, essa condição fluídica de aparecer vai transformar no que ela está chamando de monstruosidade. A gente vai, eu não sei se vai continuar os estudos da série André Luiz, mas em outros livros, né, fala da licantropia, pessoas que parecem lobos, chamado lobisomem, e outros fenômenos. Então eles ficam com aparência monstruosa. Alguns que aparecem com chifre, todo vermelho, com o rabo como se fosse o demônio, Satanás, o diabo, no livro Libertação, Gregório, por exemplo, também da série André Luiz. Então, a gente vai perceber que existem vários exemplos de seres que, ao desencarnar, eles ficam com aparência monstruosa, nesse sentido de ficar com o perispírito deformado. E ao que se apresenta ao gente olhar, a gente chamaria de verdadeiros monstros. Roberto, vê se eu consegui compreender o que estavas a dizer. Ao mesmo tempo que as pessoas que moralmente estão mais capacitadas, depois de desencarnarem, poderão escolher a aparência que querem ser vistas, as pessoas não tão iluminadas moralmente revelam-se. E aí o aparecer verdadeiros monstros poderá ser por aí? Quando são atrocidades assim muito grandes, né? Existem Porque aí depois atrocidades. entra no vampirismo, entra noutras escalas, correto? Sim, que ao longo da série o André Luiz dá alguns exemplos. Mas tem um exemplo assim, sem julgamento. É só um ponto de interrogação na nossa mente. Porque senão a gente vai cair nas mesmas armadilhas de pessoas de outras religiões que a gente tanto fala que precisava melhorar. Mas agora, recentemente, no estado de Santa Catarina, aproximadamente um mês,
Um policial militar saiu do trabalho 6 horas da tarde, 7 horas da noite, não sei. Saiu da casa dele, foi até num lugar 30 quilômetros da onde que estava, uma fazendinha, e atirou num filho de 2 anos, de 4 anos, e numa filha de 9. Aí ele saiu de lá, atirou num rapaz de 12. Aí saiu de lá, atirou na mãe de 60, de 75 e no irmão de 50. Aí ele saiu de lá, atirou na esposa de 40 e poucos e depois um outro rapaz de 15. No total são 8 pessoas. Depois ele suicidou. Quando a gente para para pensar em emissões fluídicas, como ele irá se apresentar no mundo espiritual? Porque haverá uma dificuldade muito grande em ele apresentar tal como era, devido à capacidade psíquica que ele estava. É isso. E aí, quem o enxergar pode ver ele como monstro, devido à deformidade perispiritual. Isso é um caso. Nos casos de obsessão, lá no estudo do que é o espiritismo, vai entrar nisso agora. Você já não entrou, né? De obsessão, a gente vai perceber que obsessões assim muito intensas a nível de simbiose, quando o encarnado e o desencarnado quase são um, também há deformidade enquanto perispiritualmente falando. Porque o perispírito, como nos explicou Allan Kardec, ele é fluídico, plástico, moldável. Então ele vai mudando ou modificando conforme os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, etc. Aquilo que a gente realmente é. Ele vai mudando. Então, se a gente vai deixando de ser humano, a gente acaba apresentando feições que ela chama de monstruosos. Porque a gente lembra que o Allan Kardec nos explica que nós somos criados como princípios inteligentes e fomos evoluindo no mundo mineral, vegetal e animal. Quando a gente vai permitindo essa deformidade, a gente vai se apresentando nos reinos anteriores, mas se apresentando, porque não é uma regressão de evolução, é uma apresentação fluídica devido à nossa capacidade de não humanidade ali enquanto manifestação, naquele momento. Beto, você está com a Gênesis aí? O PDF? Tem PDF aí? Digo não. A Gênesis, Tem, onde que você mostrou? No tem. item, acho que vai ser interessante para o Sandro, no capítulo 10, Gênese Orgânica, o homem. No item 27. O homem, O homem. Capítulo 10º, Gênese Orgânica, o homem. Tá lá? No final do 27º. no final do 27º, 27, item 27. homem, Sandro, ele está justamente o que você está perguntando, está nesse capítulo, que fala sobre a gênese orgânica que o Beto conversou. Está mostrando tudo isso nesse capítulo. E ele fala as escalas dos seres corpóreos, ele fala a geração espontânea. E isso que você perguntou me chamou a atenção que no 27º, aí, Beto, aí, ó, isso. Uma vez que, uma vez que o corpo do homem está nas condições idênticas a outros corpos, química e constitucionalmente, já que nasce, vive e morre da mesma maneira, ele deve ser formado nas mesmas condições. Aí, aqui no 28º, tem dizendo: ainda que isso possa ferir seu orgulho, o homem deve se resignar a não ver em seu corpo material mais que o último elo de animalidade sobre a terra. O inexorável argumento dos fatos está aí, contra o qual será inútil protestar. Aí vem Sandro. Mas quanto mais o corpo diminui de valor a seus olhos, mas o princípio espiritual cresce em importância. Se o primeiro o nivela aos irracionais, o segundo o eleva a uma altura incomensurável.
Vemos o círculo onde se detém o animal, não vemos o limite onde possa atingir o espírito do homem. Aí ele vem perguntando, o materialismo ele vai ao seu encontro e as provoca por ter a certeza de que o princípio espiritual que tem experiência própria não pode sofrer nenhum prejuízo. Foi o que ele estava explicando segundo o seu nível consciencial, que vai formando, aí vai se tornando ovoides, de acordo com como eles se encontram. Vemos o ciclo onde, segundo detém o animal, não vemos o limite onde possa atingir o espírito do homem. Então, imagine, foi o que Beto falou. Não, bom, nós já vimos aquela senhora que tinha 57 pontos, lembra? E ela falou o quê? Na verdade, ela não estava ainda preparada para ser socorrida. Sim, Então, sim, Zélia, eu isso compreendi. Era só para fazer um paralelismo para ver se eu estava na mesma direção de compreensão. isso está perfeito, porque vai de acordo com como nós estamos, como nós desencarnamos, como nós estamos consciencialmente e como ele colocou bem claro. E quando ele fala sobre a parte do. Ó, Sandra, depois, se você tiver curiosidade, Marinette, ou quem quer que seja, é muito interessante esse capítulo. Muito mesmo. Então, imagine como o Beto falou, esse senhor que foi que assassinou toda a família. Como? Que tipo a parte física, ele também vai se achar um monstro. Ele vai se sentir um monstro. Quantas vezes no desenvolvimento mediúnico, Sandro, às vezes quando nós estamos socorrendo um espírito, ele mesmo, ele coloca é, carpaças ou como se chama? Máscaras, que ele mesmo ele não consegue tirar, porque ele fica aí cristalizado. Aí, com o Ah, passar do tempo, ele vai sendo auxiliado e ele não percebe como estava. Então, ou o que seja, você falou é muito interessante, porque ele realmente. Perdão? não, eu ia só tentar fazer aqui um resumo daquilo que estás a dizer para ver se eu estou dentro contigo. Ou seja, o espírito a pessoa depois de desencarnar dá-se consciência de todo o mal que fez e dá consciência do mal que fez no sentido de que a consciência pesa-lhe ao ponto de se inferiorizar a ela mesma e tomar essas proporções monstruosas que ficam tão fica tão coberto que não consegue sair daí. Não, e toda a gente à sua volta vê dessa maneira. Poderemos dizer isso? Responder, Pedro? É, é, é mais ou menos isso. É que assim, é que a gente talvez comece a pensar, porque é o seguinte, o que o Kardec, vamos lá, toda vez que fica difícil, a gente vai no básico. Kardec fala é que quando a gente desencarna, a gente continua sendo o mesmo. Se as minhas atitudes, se o que eu sou só demonstra monstruosidade nas minhas falas, eu trato todo mundo mal, nas minhas atitudes, eu faço e pratico as coisas em discordância com as leis de Deus, quando eu desencarno, o meu perispírito vai refletir isso. E a minha mente vai interferir como? Vamos supor, é, eu acredito em demônios, por exemplo, não é meu caso, mas a pessoa acredita em demônio. Ela desencarna e ela acredita que tudo que ela fez foi demoníaco. Ela se apresentará como que ela entende como um demônio. Os dentes afiados, o chifre, não sei o quê. É o que ela entende, é como ela interpreta. Ela se coloca daquele jeito, quase que inconscientemente. Então ela toma consciência do que fez, mas talvez ela não se arrependa. Porque tomar consciência tem um pouquinho de diferença de uma coisa com a outra. E aí ela se apresenta daquela forma. Porque de um certo jeito, ela pensa que aquilo ali traz um certo poder. E ela começa a se agradar disso. É isso. Então vai variar de casos infinitos, mas é isso. O que seria monstruoso é isso. É a pessoa se aparecer, né, de E forma diz-me uma coisa, animalesca.
seguindo esse raciocínio, então os cães que os socorristas utilizam é para alertar, porque esses seres ainda não têm uma consciência mínima para poderem ser concorridos e, devido ao seu estado, poderão causar perturbações ou mesmo ferir os socorristas. Será isso? Ele tem Eu falando acre- aqui, desculpa, Beto, na anterior, quando nós vimos, Beto, eu não sei se você estava ou não, não me recordo, Sandra. Aí ele tem falando, os cães facilitam o trabalho. Os amuares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas ondas. Olha só, Sandra. Fornecem calor nas ondas, nas zonas onde se façam necessário. E aquelas aves que ibus, eu acho que isso em português, ibus, acrescentou, indicando-as no espaço que denominamos a ibis Isso aí, isso aí, viajores. isso aí a gente não leu ainda não chegou nessa parte. Ah, Isso eu é tô lendo aqui. depois. Desculpa aí, viu? Desculpa aí. Então tá aí. Vamos lá, desculpa. Como a E Zélia Sandro, costuma eu porque dizer, eu já estou aqui nesse aqui, porque eu como marco e eu voltei. Desculpa aí. Então vamos esperar, né, Sandro? como Mas a é mais Zélia ou costuma, menos não, assim. como a Zélia costuma dizer, vamos devagar com a dor. Senão vai ser uma confusão danada. E isso é um ponto muito importante que o Beto está falando. Desculpa aí, viu, Beto? Eu estava pensando que já tínhamos estudado, porque eu não sei quando a gente estuda uma coisa ou quando eu estudo antes, aí fica embaralho aqui, sabe? Desculpa aí, Beto. Não, acontece, tranquilo, tá? Faz parte. Inclusive, assim, é a parte que a gente vai entrar depois dessa aqui. Então, voltando aqui ao lugar correto, né? Que graças a Deus o Sandro viu. A enfermeira em voz ativa, ignorando a parte de cima, porque está faltando um pedaço, a enfermeira em voz ativa chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo o aviso. Ela pediu para alguém ir lá, ó, avisa que o pessoal está chegando. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. Seis grandes carros, formato diligência, precedido de matilhas de cães alegres e bulhentos, todos felizes, né, satisfeitos, cachorro. Quem tem cachorro sabe como que significa exatamente isso aqui. Isso fica super feliz. Eram tirados por animais que, mesmo de longe, me parecem iguais aos muares terrestres, que é a mula ou burro. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de ave de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Ele vai explicar que ave que é essa, mas a gente já vai adiantar aqui. É parecido com o urubu. Lembrando do urubu, abutre, é parecido. Aí a Narcisa continua. Deixa eu ver se eu peguei certo aqui, que parece que não. Não. Deixa eu pegar o PDF. Só um minuto. É, Não, tava certo. Dirigir-me incontinente, estava certo. Mas vamos por aqui mesmo. Dirigir-me incontinente, a Narcisa perguntando: onde o aeróbus? Não seria possível utilizar no umbral? Dizendo-me que não, indaguei das razões. Sempre atenciosa, a enfermeira explicou. Isso aqui é uma coisa que talvez nos escapa. Onde o aeróbus? Não seria possível utilizar no umbral? Não. Ela só falou não. Aí ele não se deu por contente e insistiu. Não, mas por que que não? Questão de densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar? Exemplo. Não é a mesma coisa. É porque precisava de um exemplo físico para que a gente pudesse entender a diferença da densidade da matéria lá, da matéria espiritual. O avião que fende a atmosfera no planeta não pode fazer o mesmo na massa equórea, aquosa de água, né? Poderíamos construir determinadas máquinas como o submarino, mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição.
que são as carroças ali. Vamos chamar de carroça. Além disso, em muitos casos não se pode prescindir da colaboração dos animais. E aí aqui assim, vamos imaginar. Imagina você em qualquer ambiente, até debaixo d'água, aqui no planeta Terra, você é, em um lugar debaixo d'água que seja assim mais escuro, mais assustador, você com seu aparelho de mergulho, de repente passa um submarino. É assustador, é distanciador e muito estranho. Agora imagina se tivesse jeito, se fosse as carroças do Aquaman, quem assiste de si, ou desses super-heróis que tem debaixo d'água, no mundo da fantasia, passando ali com animais próximo a você, te cumprimenta, conversa com você, é muito com muito mais compaixão. Faz muito sentido ser desse jeito, sem grandes aparelhos, sem grandes aparatos. É para ter essa proximidade com os seres que se encontram ali naqueles ambientes ainda tão densos, né? Tão Devido ao difíceis. seu, Beto, devido ao seu conhecimento, ou seja, chegar perto do conhecimento e da humildade, que é para eles poder haver ali uma conexão. É uma caridade, caridade. Lembre-se que quando André Luiz estava no umbral, e como aparecia, ele não conseguia ver o mentor, que eu esqueci o nome, e ele automaticamente conversava com ele, até que chegou ao ponto que ele estava realmente aberto para aceitar, a permitir-se ser socorrido. Então, olha a caridade. Nós, como o Beto está deixando assim bem claro, é o que eles é relativo, né? É o que nós naquela, quantas vezes já passamos por zonas assim? É o que nós conhecemos. Imagine, de repente, chega a Marinette lá com a super frau, com aquelas máquinas assim de raios, este assim vai levar um choque, porque se tem esses espíritos estão aí, às vezes, décadas, quantas vezes, quantos anos estão aí? E agora se permitindo serem socorridos. Olha o choque para eles. Então, nada mais nada é que é realmente uma caridade impressionante. E essa questão aqui da densidade da matéria é o próprio local onde se encontra, né, Beto? Como é que chegaria o Aeróbus lá? É igual quando, né, aí na Europa, no Japão, que tem construções que tem o trem magnético, ele funciona porque tem a aptidão por baixo. Se colocar num trilho normal, ele não vai funcionar. É questão de, né, vibração, ressonância, etc. Compartilhar. Não voltar para o PDF, tá melhor. Mas em muitos casos não pode prescindir da colaboração dos animais. Como assim? Perguntei surpreso, né? Por que que precisa dos animais? Os cães facilitam o trabalho, os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Então a gente percebe aqui que os animais são extremamente providenciais nesse caso aqui, né? Que o cachorro vem, abre o caminho. Quem já viu o filme aí da Discover, naqueles lugares inóspitos, né? Gelados, e vê lobo, cachorro na frente, auxiliando, ajudando a pessoa ali a estar junto. E ainda tem os moares, que auxilia com o calor. Porque a gente já viu mais para trás, e em outras obras do André Luiz, que em alguns ambientes é uma sensação de frio indescritível. E aí, mas lá o Allan Kardec não fala que o espírito, quando desencarna, não sente nada? Não, sentir ele não sente, mas a mente dele faz com que ele sinta. A mente dele o engana, digamos assim, e talvez por muito tempo, devido a isso que a gente está falando agora de consciência, seja peso de consciência, dificuldade, limitação, enfim,
são coisas da mente dele que ele faz com o corpo perispíritico dele. E aí esses animais auxiliam no resgate deles, a buscar esses seres que lá precisam de ajuda. E aí a gente viu aqui agora que o Ibis Viajores, ele funciona como uma espécie de urubu, né? O urubu, ele não se alimenta dos animais que estão mortos aí em tudo quanto é lugar, limpando o ambiente, como diz o Emmanuel, limpando, tirando. Imagina se tudo que morresse ficasse decompondo o tempo necessário de decomposição. Como seria mais difícil? A mesma coisa é aí, elas vão limpando o ambiente para que os samaritanos adentrem de forma mais tranquila, mais serena, e aqueles seres que ali estão possam perceber o auxílio, a ajuda. Então, são recursos para auxiliar. Beto, às vezes eu me fico me perguntando, será que, como nós vimos anteriormente, que a gente até conversou, você era contigo mesmo, será que são temporários? Ou seja, eles, perdão, eles criaram esses animais para estarem auxiliando e depois, será que justamente eles desaparecem ou continuam os mesmos? Eu vou ter que chutar, porque pelo que eu lembro de ver em Evolução em Dois Mundos, alguns anos atrás, e numa das outras obras eu não lembro, chega um certo momento que aí eles precisam encarnar, né? Porque ali pro Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, fala que a maioria dos animais eles desencarnam e já reencarnam de novo, né? A maioria. Mas aí a gente percebe que talvez fora dessa maioria. E a gente sabe que toda a evolução, né, a nossa evolução se dá no plano físico e no plano espiritual. Então, talvez eles estão ali para melhorar, para evoluir por algum motivo, e aí, aí seria só a gente estar imaginando, que a gente não sabe como que Peraí, é essa então é isso que eu não evolução. entendi. Então, eles estão utilizando justamente a alma desses animais e não a forma que ele utilizou manipulando o fluido, como formato desses animais. A gente entende que são os animais, algumas pessoas dentro do movimento não concordam, né? Acham que não são, acham que são fluidos e criações deles. E Ah, tá outros certo. acreditam que são animais. Existem Agora as duas. é compreensível porque como cada um de nós temos o nosso tempo, eles também. Não seria justo eles só estarem comendo lá, coitados, os trecos lá que não prestam e ficar só comendo lá e coitadinhos, hein? Poxa, coisa feia que dá, não é? Verdade. Obrigada. Então, mas assim podemos concluir, podemos dizer que esses animais que auxiliam vão evoluindo até onde? É, Sandro, aqui a gente está indo para o campo da especulação. Por que que eu estou Ah, falando campo da especulação? Porque não há nada em Kardec que nos esclarece isso, e o André Luiz ele dá uma pincelada. Mas, por exemplo, eu estou lendo esse livro aqui, chama Cosmogênese Planetária, do Dirceu Abdala. E ele menciona algumas coisas do André Luiz. Ele é de Goiás, razoavelmente assim Gente, respeitado dá e licença, conhecido é da como pomada de Bassanufo que nós pedimos, que nós utilizamos, é o de seu Abdala. É ele, tá? esse mesmo, esse mesmo. E aí o que acontece? Ok. Ele traz uma teoria aqui dentro. Por que que a gente ainda fala teoria? Porque dentro da doutrina espírita é quando existe o controle universal dos espíritos que consolida como algo doutrinário. Enquanto não é só uma teoria. E dentro da teoria dele, ele acredita que os animais evoluem até chegar num patamar, depois desse patamar, ele precisa mudar de patamar. Então, ele dá o exemplo, ele pega até um exemplo do André Luiz num livro, do João de Barro. João de Barro, ele vai lá, constrói a casinha, aprende a construir, não sei o quê. Quando chega num certo momento, ele precisa aprender outra coisa, então ele precisa passar a ser outro animal. Então, ele desencarna, no plano espiritual acontece alguma coisa, algum tipo de evolução, que eles chamam de elos perdidos de Charles Darwin, né, que está cheio de elos perdidos. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel afirma que acontece no plano espiritual evoluções.
Não sei como se dá. E aí, quando ele vai reencarnar, ele já não vem mais como João de Barro. Ele vem como outro passarinho? Eu não sei. Aí ele vem com um animal de maior porte? Eu também não sei. Mas ele vem diferente, ele não vem o mesmo, para adquirir novas experiências. Por isso que é no campo da especulação. Porque quando a gente para pensar, faz muito sentido, tem muita lógica. Agora, como se dá isso? Existem teorias. O Cosme Massi tem outra, né? O Dirceu Abdella tem outra, e assim por diante. Mas essa evolução seria assim. Ao que ele explica aqui, seria os unicelulares vão até um certo ponto, e depois, quando eles precisam ter duas células ou mais, né? Eles aprendem alguma coisa no plano espiritual, aí voltam como seres mais evoluídos, vamos dizer assim, até chegar no mamífero. Então, é ave, 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 ave. Aí, no plano espiritual, aprende alguma coisa para passar para o outro tipo de animal. É isso que ele afirma aqui. Mas é uma teoria, uma especulação. Não estou afirmando que é assim. Tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, que é 597. Pois se o animal tem uma inteligência que lhe dá uma certa liberdade de ação, há nele um princípio independente da matéria? Aí ele diz sim, e que sobrevive ao corpo. Então, esse princípio inteligente vai e vem, né? Segundo aqui o Livro dos Espíritos. Leide, eu só tenho uma coisa para te 527, falar. Amaleide. Cirúrgico. Qual Cirúrgica. é? Qual é, Beto? Era a pergunta 597. Obrigada. Cirúrgico. É isso. Resumiu em poucas palavras. Quando a gente chama o Kardec, fica mais fácil, né? Resume em poucas palavras o que a gente vai dificultando. E aí, o nosso lar continua. Vim agora mais próximo à caravana, depois dessa conversa dessas funções desses animais nesse ambiente. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando. Mas, no momento, o dever não comporta minudências informativas. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. E distribuindo ordem de serviço aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito. Então, ela fala que, primeiro, que tinha detalhes que não dava tempo de explicar ali, e que melhor do que ela havia um local onde ele poderia se informar melhor, que era no Ministério do Esclarecimento. É uma biblioteca, um, um museu, juntamente com um ambiente de experimentação, né, um ambiente científico, um laboratório. E um laboratório, tudo no mesmo ambiente, onde ele iria ver esses processos, né, como eles se dão, essa evolução, o funcionamento, como os animais, né, devem surgir. Então, até onde ele poderia se informar para poder saber melhor como funciona cada um. Pelo que eu me lembro, na coleção André Luiz, ele fala uma coisa ou outra dos animais em algumas obras, mas ele vai retomar isso só mesmo, profundamente, só na Evolução em Dois Mundos. É um livro que está bem mais para frente, ele aprofunda muito em termos de evolução, não sei o quê, demonstrando que a gente precisava ter alguns parâmetros antes para entender esse outro livro. Mas para quem tem curiosidade, né, de ir lá ler, estudar, é um livro mais denso, mais técnico, né? Mas é um livro que vai esclarecer mais sobre os animais. Eu não E sei aí se ele, esse livro que de Ivânia Prada, a veterinária, com, com o cérebro uno, Cérebro Triuno, triuno, não é? Não sei como é, que se chama. Ela também estava, no início, ela estava fazendo trazendo tudo isso, mas depois eu não li não, porque foi muito para minha cabeça esse livro. Deus me livre. É muito denso. Aí eu deixei, né? Eu não tinha. Mas é interessante como os espíritas, cada um dentro do seu setor, a Ivânia, que é veterinária, o, aquele Isolei Décio anda ali, Décio e e o o outro, Sérgio. então, cada um provando e comprovando, falando sobre a evolução das espécies. Realmente é interessante como eles estão
cada um na sua profissão falando a mesma coisa. E ela vem colocando, esclarecendo bastante sobre a formação dos cérebros e como vai evoluindo. E como nós estamos falando de evolução, poxa, calma aí, né? Eles também têm direito de evoluir, lei do progresso. Com certeza. Nós, enquanto princípios inteligentes, já estagiamos lá também. Bom, aí acaba o capítulo que, né, nessa frase de tipo assim, distribuindo ordem de serviço aqui, lá preparava-se para receber novos doentes do espírito. A gente comenta aqui alguma coisa ou começa um novo capítulo? Porque acho que falta 12 minutos, né? Vai mais. Não falta bastante. Ó, nós estamos 8h09, terminamos 8h30, no caso, Ah, tá. 15h30 para vocês. Então Marinete, vamos. alguma coisa? Leide, alguma coisa a acrescentar, Sandro? Não? Leide? Sandro? Doce. Não, obrigada. Ok, então vamos seguir, né? Obrigada. Então vamos começar o capítulo 34. Os recém-chegados do umbral que vieram nessa caravana dos samaritanos. Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior sob amparo forte. Não somente Narcisa, Salústio e outros companheiros se lançavam à lide, cheios de amor fraternal, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Quando a gente vai olhando assim, a gente lembra de um pronto-socorro depois de um grave acidente, assim. Chega todo mundo correndo, os médicos e enfermeiras, tudo, né, tentando atender o mais rápido possível, cada um do seu jeito. É essa a ideia que a gente percebe aqui de auxiliar ao máximo aqueles que estão chegando, sem esquecer daqueles que já estavam lá, né? É isso. É impressionante a dedicação deles. Eles estavam trabalhando, foi toda uma noite, tudo, tudo. E eles têm dizendo no capítulo anterior, e cansados, cansados, e mesmo assim conscientes que estava faltando, eles estavam conscientes que nós vamos ver faltando funcionários para auxiliá-los, a dedicação, olha, é impressionante a fraternidade que eles têm, é emocionante. Que eles, e bem que estava falando, que eu esqueci qual é, os samaritanos chegarão, quer dizer, aqueles que estarão com eles estarão super cansados. E mesmo assim, olha, 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 amor fraternal, cheios de amor fraternal. Porque quando nós estamos cansados, assim, ó, tô cansado. Chegando em casa, aí vem, ô papai, 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 tô cansado, menino, acordei o dia todo trabalhando, pergunta a tua mãe. Olha aí a diferença. Ou então, ao contrário, a esposa chega, oi, amor, tudo bem? Como foi? Tô cansado, tô cansado. Olha, já com eles, é interessante, porque cansados, se dedicaram. Gente, eles estão com animais para ser. É denso esse processo. É denso esse socorro. É porque ele não explica aqui, vai ser mais adiante. E mesmo assim, cheios de amor fraternal. É muito bonito, né? É muito bonito mesmo. E os enfermos, igual nós mesmos normalmente, alguns entendendo, sendo humildes e outros reclamando que tá bravo. E aí ele continua dizendo: atacando igualmente o serviço, notei que uma velhota procurava descer do último carro com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantada: tenha piedade, meu filho, ajude-me por amor de Deus. Aproximei-me com interesse. Cruzes, credo, continuou benzendo-se. Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah,
Que malditos demônios lá me torturavam. Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. E aqui a gente traz um exemplo do que a gente está falando de questões monstruosas. A interpretação dela para ela eram demônios. Podiam ser seres humanos igual a nós, mas para ela eram demônios, eram monstros, independente de como eles se apresentavam. Isso é muito importante da gente pensar que a nossa mentalidade, as nossas crenças, elas talvez trazem imagens que não estão aqui. E a gente aqui já pensa assim, nossa, se é demônio, então ela viu eles vermelhos, chifrinho. Não, às vezes eram seres humanos normais. E aí ela agradecendo de ter saído de lá e agora está se sentindo bem. E ela interpretavam que era apenas homens desencarnados? Não. Para ela, os samaritanos eram anjos do Senhor, porque tirou ela de um lugar péssimo. Aí retorna o que o Sandro falou sobre os monstros. Sim. Sim, mas aqui também tem outra situação, que pode ser, e corrijam-me se eu estiver errado, os malditos demônios que lá me torturavam, pode ser. Eu aqui estou-me a lembrar, por exemplo, quando é a situação de abuso de uma pessoa sobre outra, que exerce uma certa pressão e que as pessoas tentam fugir para não ceder a essa pressão, algo assim desse género. E não propriamente os monstros que estávamos a falar lá atrás. Mas aí ela vai explicar depois, Sandro. Ela vai explicar o Eu porquê. estou a falar, Agora, sim, eu estou a agora. falar no desenrolar do que estamos a ler. Então, nesse caso fica mais fácil, porque ela vai esclarecer. Sobre o que nós estávamos falando sobre os monstros, não houve essa permissão, mas agora ela vai esclarecer. Aí fica mais fácil, né? Sim, sim. Ajudei-a a descer, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez, ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez obedecendo mais à malícia que me era peculiar, interroguei. Esse aqui é um dos parágrafos que eu acho muito interessante no livro. O André Luiz demonstra quem ele é e a gente só não entendeu porque não quer. Aqui ele está mostrando que ele é curioso, está mostrando as referências que ele tem são aquelas que ele aprendeu, então as crenças ainda estão ali dentro dele, ele ainda está cheio de dúvida, ele está cheio de incompreensão, então ele traz esses atavismos, mas é uma interpretação dele, não é uma afirmação, e ainda colocando assim, fui com malícia. Eu sei que ela está precisando de cuidado, mas eu preciso matar minha curiosidade. Olha aí que interessante. E aí ele pergunta: vem assim de tão longe do inferno, do purgatório? Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na Terra, olvidando por completo. Então, quando eu era médico na Terra, eu sabia como fazer isso, extrair da pessoa sem que ela percebesse, olvidando por completo, naquele instante, as sábias recomendações da mãe de Lísias. A pobre criatura, percebendo meu interesse, começou a explicar-se. Lembrando que a mãe de Lísias, a Laura, tinha falado para ele: olha, não se entregue demais à curiosidade, fique no trabalho. E aí ele fala: esquecendo o que ela recomendou, continuei sendo o mesmo. Nesse instante eu quis ser o mesmo. De grande distância, fui na terra, meu filho, mulher de muito bons costumes. Fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercado de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada, mas eu não perdi a esperança de ser libertada, de um momento para o outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Bom, aqui ela fala um monte de coisa, tipo, eu fui uma cristã genuína e nata. E essa na mente dela, na cabeça dela, eu fiz tudo certo, inclusive deixando dinheiro para, ao desencarnar, estar bem, que é uma crença egípcia, né? Você pagava o barqueiro para ir para um bom lugar. É uma mescla de crença. Mas isso ainda era tão vívido nela
que ela viu ou acredita que esteve ao meio de demônios, monstros, Satanás, etc. Independente do que disserem para ela nesse instante, ela sabe o que viu. Por que que eu estou falando isso? Porque se esse espírito aqui chegasse numa mesa mediúnica falando o que ele viu, ele vai falar assim: eu vi Satanás, eu vi os demônios, eu roguei aos arcanjos celestes, e pronto. É o que ele viu, é o que ele percebe, é o que ele entende. Ou seja, ela fala sem filtros, Ainda não, né, não segundo a tem... crença dela. Sim, exato. Atendendo Roberto, ao achei impulso. interessante essa parte de cima. Você notou que o André Luiz ele falou partidas de boca que me parecia, no caso, essa senhora calma e ajuizada. Olha como é que ela está calminha e ajuizada. Interessante. O ponto de vista que ele falou assim: ah, meu filho, olha como ele colocou que essa pessoa era ajuizada. Como é completamente humano. Ele já fez um julgamento, falando, para essa eu posso perguntar. É Você viu verdade. assim, ah, aqueles não, porque estão muito mal, tão mal, mas essa aqui está melhorzinha, então eu vou tirar o que eu posso para adquirir conhecimento disso daí. Ó, Exato. Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham a ver comigo, insisti. Como são interessantes as suas observações, mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens? Absolutamente não, respondeu, persignando-se. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível para ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos. Toda vez que eu já li esse texto assim, umas 3 vezes nos últimos tempos, acho engraçado como a nossa visão é, ela é limitada demais. Olha o que, que ela vai falar sobre a escravidão. Para ela estava tudo certo. Meus escravos provocavam rixas e contendas. E embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas, bater neles. Os leitores eram excessivamente escrupulosos, e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro. os feitores, Ah, aqui está errado? os feitores. Aqui está errado, então. Então, os feitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco para escarmento geral. Outras vezes, era obrigado a vender as mães cativas, separando-as dos filhos, por questões de harmonia doméstica. Sou eu que não tenho som ou há mais alguém? Hã? Tô ouvindo, Sandro. O quê? Não entendi. Ele tá sem som, eu acho. Não, estou ouvindo. Não, travou É. para mim, desculpem, desculpem. Travou para mim, agora já tá bom. Ah, tá. Não raro algum negro morria no tronco para escarmento geral, vou voltar um pouquinho. Outras vezes era obrigado a vender as mães cativas, separando-as dos filhos, por questão de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência, mas confessava-me todos os meses quando o padre Amâncio visitava a fazenda. E depois da comunhão, estava livre dessas faltas veniais, porque, recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. Então a gente percebe que, tipo assim, na mente dela, apesar de todo. Eu vou ter que utilizar palavras do Kardec só para facilitar aqui o nosso entendimento e encurtar por causa do tempo. Apesar de todo o mal que ela fazia ali para os escravos, só de ser escravo já não é uma boa coisa, né? Mas apesar de tudo que acontecia, vender mãe, vender filho, às vezes um escravo morrer, apesar de tudo isso, havia na consciência dela uma forma de pagar isso e quitar.
Tipo, fiz tal coisa, agora tá tudo certo. Então, quando eu desencarnasse, eu tinha que ter o céu prometido. Eu não tinha que ter monstros ao meu redor. Eu fiz tudo certo. Eu, conforme a minha crença, o meu entendimento, demonstrando o quanto ela estava convicta ainda nesse instante dessas crenças mais internas dela. Eu achei interessante porque quando você leu questões de harmonia doméstica, aí eu fui tentar naquele tempo, eu realmente não entendi no que ela queria dizer questões de harmonia doméstica, porque talvez a escrava estava com o filho, aí brigava com o filho dela, aí eu realmente não entendi essa harmonia doméstica. Eu vou chutar pelo que eu já li sobre o sistema de escravidão, né? Se tirava-se os filhos das mulheres, porque conforme eles iam crescendo um pouco, os feitores também iriam bater nele. A mãe não ia aceitar. E aí ia ter que maltratar a mãe, provavelmente você ia matar a mãe. E matando a mãe, que é aquela que vai gerar novos escravos, porque ela gera filhos, aí você perde da onde você lucra. Então você vende os filhos num preço mais barato do que um escravo feito e forte para evitar esse tipo de coisa. A harmonia doméstica é da casa dela, não é a harmonia doméstica dos escravos, não, é dela. Para ela era uma harmonia, não ter que E ao, me- resolver esses problemas. e ao mesmo tempo ela subjuga, porque ela fazendo isso cria uma mágoa profunda na mulher, na escrava, e consegue controlá-la, porque da próxima vez sabes que eu vou fazer novamente a mesma coisa. É, e aqui no caso, eu vou só fazer uma correção do que eu disse. Ela aqui está falando que ela vendia a mãe, não os filhos. Então ela vendia a mãe porque até onde eu sei, existia. Pelo menos aqui, quando eu fui ver uns documentários de escravidão, Minas, Goiás, e existia um sistema muito bem montado de como perpetuar isso, né? Então, tipo, aquele escravo que começava a dar trabalho era vendido, aquela mãe que começava a dar trabalho era vendida, existiam aquele escravo. Nossa, eu esqueci o nome, mas é reprodutor, escravo reprodutor, que era só para engravidar as escravas, para ter mais, né? E perpetuar isso. Então, ao que dá para entender, era uma contingência que ela entendia, de tirando a mãe perto dos filhos, iria resolver alguns problemas. Poderia ser também quando havia a procriação entre os maridos, né? No caso aqui, ela não especifica isso, mas nós sabemos que também existe isso. Então, para Pode ser também. harmonizar o próprio lar, porque ela não especificou se era ou não, mas nós sabemos que existia isso. Quantos e quantos bastardos, né? Bastardos que eles chamavam. Então, isso contribuía muito em relação ao ódio, à raiva das senhoras de engenho, considerar isso é no caso no Brasil, que havia uma raiva, um ódio, justamente por essas esposas, porque os esposos iam como utilizavam as escravas como se fosse qualquer um tipo de animal. Impressionante a mentalidade. Então, poderia também ser isso, mas ela não se enviou, ela não especificou. Agora, como você está falando mesmo, é que ela vai, se confessa, o padre libera, ela toma a hóstia e está tudo bem, porque é algo normal. E ela falou, como você disse aqui, os feitores, deixou bem claro, os feitores eram excessivamente escrupulosos. E eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Quer dizer, eles tinham a sua posição. Ela também não poderia ir contra sempre o que eles decidiam. É impressionante a capacidade do ser humano. Porque nós estamos falando, ela está, depois vai ver que na época da escravidão, mas e hoje em dia? E hoje em dia, o que nós fazemos nos nossos lares?
O que ocorre na nossa rotina? Aqui só tem, no caso, é como se fosse um teatro. Tem aí os personagens, cada um colocando a dona de engenho, os feitores, os escravos, mas e o nosso dia a dia, a nossa casa? Como nós nos comportamos? Então, é muito interessante estar lendo André Luiz, porque se aproxima muito de nós, até da nossa própria conscientização. Olha que ele falou, ela chegou calma. Veja, de tudo, depois, como nós falamos, depois de tudo que ela fez, isso era normal. E ela chegou calma, calma e ajuizada. E tem um detalhe que não pode escapar de jeito nenhum. É o seguinte, a gente lembra que esse livro está sendo escrito em plena Segunda Guerra Mundial, né? 1940, 1939. A escravidão no Brasil acabou em 1888. Então, quanto tempo tem que ela está lá? Alguns anos, né? Boas décadas. Ou Porque seja, ela se está. quando ela desencarnou, ela ainda tinha escravos e isso era uma prática comum, ela já está lá algumas décadas da onde ela foi resgatada. Mas ela continuava firme com as suas convicções e achar que algum dia seria salva, como assim foi. É, agora que vai começar o aprendizado, né? Nos próximos parágrafos, o próprio André Luiz já vai falar, né, de tipo, "Ô, como assim escravo, né? Ele já vai falar disso, porque quando ele desencarnou já não tinha mais escravo, mas ela já está há algum tempo. Ela ainda não, não tomou consciência disso, né? Não sabe que não tem. E aí ele já vai começar, agora que ela vai começar a aprender. É o A que nós questão estávamos que eu estou querendo comentando dizer é o antes, tempo, né? né? É um tempo grande. É o que nós estávamos comentando antes. É a consciência do ser. Não vai mudar, não vai deixar de ser o que é. Apenas continua. Sim. E aí, assim, vou chutar um número, mas pelo menos 50 anos ela estava ali, naquele ambiente que ela chamou de diabólico, sendo torturada, presa e maltratada. Tô chutando um número porque não dá para saber o tempo, né? Mas pelo menos Pois é. isso. Então vamos ficar por aqui, né? Então, a essa altura. Gente, alguma coisa a mais? Seria muito bom cada um. Alguma coisa, gente? Sandro, Leite. Marinete ficou quietinha hoje. Ouvindo, gente, ouvindo. Acolhendo os aprendizados. Nesse caso, ela era mais coitada, né, do que mal, né? Quer dizer, ela não tinha nenhuma consciência de humanidade, quer dizer, ela era punida, mas, né, era muito ignorante, né? Porque ela absorvia tudo daquela época, né? Que é que eu li aqui, mas que ela diz até o bispo tinha escravo. Como é isso? Quer dizer, eu fiz exatamente como eles faziam e eles eram os enviados de Deus. Muita ignorância e completamente surda a qualquer consciência, né? É por isso que começa agora o trabalho com ela, né? A gente precisa entender que começa agora. E tem uma menção no livro Boa Nova, do Humberto Campos, que eu gosto muito, que acho que é o capítulo 3 ou 4, Negação de Pedro. É que o Jesus fala para ele: o homem no mundo é mais frágil que perverso. Nós somos muito mais ignorantes do que maus. Porque na É consciência dela tá tudo certo. tudo certo, né? E É. eu acho interessante esses monstros, exatamente aquilo que ela acreditava, né? Que ela acreditava em inferno, em demônios, e com certeza tinham aqueles que se aproveitavam dessas crenças dela e se apresentavam assim para ela, né? Aquilo que ela acreditava. Porque eu estava lendo lá na Ivone, aquele que você falou antes, tem os espíritos zombeteiros também, né? Que eles aproveitam, eles leem os seus medos e se apresentam exatamente com aquelas formas que a pessoa teme, porque eles se apresentam com autoridade para, né, para dominar a pessoa também, assim, de chegada, né? Que no caso que ela falava aí, parecia uma coisa bem nesse sentido, né? Aqueles ali que me mantinham, né, encarcerada, ela mesma oferecia talvez o material para eles, né? Além de ter com certeza muitos inimigos.
Para estar tantos anos aí, que não é fácil, não, viu? É Imagina, assim, desde 39 até 30, de 1888 até 39, porque estava aí então em 39. 1888 até 39. eu penso que aqui podemos ressalvar, porque ela tinha consciência, a sua consciência em alguns momentos chamavam-lhe a atenção, mas ela preferia transferir para. Isto aqui para mim assemelha-se muito, talvez, o cristianismo, que era muito forte nessa época. Uh, ela transferia a culpa para a religião. Porque ela aqui diz, nestas ocasiões, sentia morder uma consciência. Ou seja, ela tinha esse julgamento dentro dela, mas transferia isso para a religião, quando ela diz que eu fazia exatamente o que me diziam. O que era normal na época. Que era normal. Como senhora de Depende. engenho, como Sim, mas senhora de normal. engenho, que era Hum, normal, porque aquilo ali, para eles, os escravos, não era piores até que os próprios animais. Que quantas vezes foram dizendo por quê? E aí, justamente, é o que nós estávamos conversando. Tudo normal, tudo eh, normal. não, não pode ser não podemos dizer tudo normal apesar da época, senão teríamos que dizer hoje que as massas é normal. Não sei Entendi não, Sandra. eu Eu estava a achei que tinha dizer. travado. Eu Não, não, fui também. eu mesmo que parei. Não, no sentido que eh, tu estás a dizer que era normal na época. Não, ela se sentia, ela achava que fazia normal. O que ela fazia era normal. Como dona de fazenda, como senhora de engenho. O normal, Sandro, nesse caso, não é no sentido de natural. Normal é que é uma convenção cultural. Dentro da convenção cultural daquele tempo era aceitável e não só aceitável, como era bacana. Ah, você tem 10 escravos, tem 20, não, você é mais rico porque tem 20 escravos do que 10. Era uma convenção cultural. Por isso que a palavra normal cabe nesse sentido. Para aquelas pessoas daquela época, era normal. Pelo, Uhum, quer dizer, ok. para a maioria das pessoas daquela época. Assim como no tempo do Cristo. Se eu for pegar as epístolas de Paulo, ele vai falar muito sobre escravo. Aquele que nasceu escravo, que deve ter resignação, aprendizado, para tentar melhorar apesar de tudo, aquele que nasceu liberto. Então, ele vai falando que são condições da época, que o ideal é que se acabe, ele deixa claro isso, né? Que ele fala que são todos iguais. No entanto, isso precisa ser feito gradativamente, não dá da noite para o dia, 10 pessoas resolver fazer uma coisa e fazer. Acho que é nesse sentido que a Zélia trouxe a palavra normal, para as pessoas Exatamente. eram, né? Ok, É, ok, Exatamente. ok. Porque, na verdade, não tenho outra palavra para dizer a não ser a normal. Normal. Porque para ela achava, foi bem claro aqui. Bom, olha, gente, estamos 6 minutos. Eu vou parar a gravação. Beto, muito obrigada. eu que agradeço, obrigado. Beijo para todos e a todas. Até a próxima.